Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos e precisamos constantemente agradecermos, em especial e acima de tudo, pela vida, esta graça maior que o Senhor nos concedeu para a nossa administração. Agradecermos ao Pai de infinita bondade, misericórdia e amor por todas as oportunidades que Ele vem nos concedendo e continua nos concedendo constantemente, mantendo sempre portas abertas ao nosso arrependimento, à nossa transformação. Este Pai de amor, este Pai de misericórdia, não quer que soframos, quer que sejamos felizes, e todos nós fomos criados destinados à felicidade. Se sofremos, se passamos por problemas, por dores, por sofrimento, resultado das nossas escolhas. Não é uma vontade ou não é a vontade de Deus, mas sim a nossa vontade, que Deus até certo ponto respeita e permite que soframos, porque foi uma escolha que eu fiz, uma escolha que você fez em um determinado momento da trajetória. Por isso, agradeçamos a Deus por todas as oportunidades de aprendizado que Ele nos oferta constantemente. Agradeçamos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por todos os ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada, nos conclamando constantemente para a prática do amor. Amai-vos uns aos outros, fazei aos outros tudo aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. Sem sombra de dúvida, no dia em que colocarmos em prática estes ensinamentos, seremos felizes. Por isso, agradeçamos a Jesus, agradeçamos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados companheiros que constantemente estão do nosso lado, nos auxiliando para realizarmos as melhores escolhas. Então, por isso, precisamos agradecer-lhes. E por último, agradeço eu pessoalmente a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que mais uma vez se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez, recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então hoje aqui nos encontramos mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos com base no livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel e Chico Xavier. Hoje trouxemos, seguindo esta sequência cronológica, capítulo a capítulo deste livro. Hoje temos o capítulo 154, que tem como título Nas Trilhas da Fé. Então aqui Emmanuel nos traz como referência para este capítulo palavras do apóstolo Pedro em sua segunda epístola, Nas Trilhas da Fé. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões, estes maravilhosos ensinamentos, buscamos mais uma vez ensinamentos também maravilhosos com o espírito irmão José, na psicografia, através da mediunidade de Carlos Bacelli, onde irmão José, mais uma vez, dando sequência àqueles ensinamentos da parábola do bom samaritano, ele nos fala acerca daqueles que não são capazes. Então este é o título deste capítulo 78, não são capazes. Então aqui ele nos chama a atenção
para muitos de nós que ainda não somos capazes, ainda não nos tornamos capacitados para a prática do bem. Então ele começa falando da seguinte maneira, que existem muitos de nós que não somos capazes de sacrificarmos por ninguém. Então aqui ele nos chama a atenção que existem pessoas que não são capazes de sacrificar-se por ninguém. E ainda ele diz, não são capazes de deixar de ir a uma festa para atender a um amigo. Então aqui, irmão José nos chama a atenção que muitos de nós não somos capazes de deixar de ir a uma festa para atender às necessidades de um amigo. Ele diz ainda que muitos de nós não adquirimos a capacidade necessária e suficiente de renunciarmos a algumas horas de sono para prestar um favor a alguém que está em necessidades. E ainda ele acrescenta que muitos de nós não somos capazes de revermos uma posição para cedermos certas regalias, repartindo privilégios. Infelizmente, muitos de nós ainda não somos capazes de executarmos estas simples tarefas. E ainda ele nos diz da seguinte maneira, que muitos de nós não somos capazes de considerarmos o outro como uma extensão de nós próprios. Muitos não são capazes de considerar o outro como uma extensão deles próprios. E ainda ele diz que muitos de nós chamamos o próximo de irmão, mas o tratamos como a um estranho. Então, muitos de nós chamamos o outro de irmão, de irmã, mas o tratamos ou a tratamos como se fosse um estranho. Essas pessoas, diz irmão José, que estas pessoas, quando a necessidade se lhes bate à porta, são as primeiras a se valerem da generosidade alheia. Então aqui ele nos diz que nós, que ainda nos comportamos assim, que não somos capazes de realmente praticarmos o bem, quando a necessidade bate à nossa porta, nós somos os primeiros a nos valer da generosidade alheia. E ele diz que transvestem-se de humildade, mas se rebelam quando não são atendidos de imediato. Então aqui ele nos diz que em muitas situações nós nos transvestimos de humildade, mas nos rebelamos contra as outras pessoas quando não somos atendidos de imediato nas nossas necessidades. E aí, por último, o irmão José nos lembra que esperam dos outros o que nunca deram a ninguém. Então aqui ele nos chama a atenção que muitos de nós esperamos dos outros aquilo que nós nunca demos a ninguém. Então reflitamos acerca disto. Será que nós nos encontramos naquele grupo daquelas criaturas que já são capazes, ou neste grupo dessas criaturas que não são capazes? Se ainda nos encontrarmos no grupo das criaturas que não são capazes, trabalhemos e nos coloquemos por esforço próprio no grupo daquelas criaturas que já estão capacitadas para a prática do bem desinteressadamente e constantemente. Então aqui fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 154, Nas Trilhas da Fé.
Como falamos no início, neste capítulo, Emmanuel buscou como referência palavras do apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, no capítulo 1, no versículo 1, quando ele próprio se identifica: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Então aqui o apóstolo Pedro, logo neste versículo 1, ele já chama atenção, escrevendo a todos aqueles que obtiveram igualmente fé preciosa. E Emmanuel começa as reflexões nos chamando a atenção da seguinte maneira: que em muitas ocasiões, admitimos erroneamente que os grandes vultos do cristianismo terão obtido privilégios nas leis divinas. Então aqui ele nos chama a atenção que em muitas situações nós julgamos ou nós imaginamos que, e de forma errada, que os grandes vultos do cristianismo, da história do cristianismo, eles tenham recebido privilégio, eles tenham sido tratados de forma privilegiada perante as leis de Deus, que eles foram os privilegiados. Sem sombra de dúvida que, se ainda pensamos ou se já pensamos assim, um pensamento completamente equivocado, conforme nos fala Emmanuel, que em muitas ocasiões admitimos erroneamente. E ainda ele diz na sequência que, entretanto, basta refletirmos, basta uma reflexão nas realidades do Evangelho para que nos capacitemos ou que venhamos a descobrir e cheguemos à conclusão da falta de razão de semelhante conceito. Então aqui ele nos chama a atenção que basta refletirmos um pouco, lermos um pouco as histórias que encontramos no Evangelho, as histórias, as narrativas que encontramos lá em Atos dos Apóstolos, que são as atividades dos apóstolos, aquela narrativa feita pelo apóstolo Lucas, que foram as atividades dos apóstolos, que vamos chegar à conclusão do erro, da falta de razão em pensarmos assim, que estes grandes vultos do cristianismo tenham recebido algum privilégio perante a lei maior. Aí ele nos lembra o apóstolo Pedro, que Simão Pedro, aquele que se comportava assim como nós, aquele mais humano, conforme o termo que é usado e que usa constantemente o nosso irmão Eudes Cecílio Vieira Júnior, lá de Trindade, que aqui se faz presente. O apóstolo Pedro é aquele mais humano de todos, aquele que mais, digamos assim, caracteriza a humanidade pelo nosso comportamento. Então aqui ele diz, Emmanuel, que Simão Pedro nos fala da fé igualmente preciosa, e raros vultos da história do Cristo poderão competir com ele em matéria de renovação pessoal. Então aqui Emmanuel nos lembra que o apóstolo Pedro, na história do cristianismo, é aquele que mais passou por transformação, por renovação pessoal. Então é por isso que ele diz que raros vultos da história do Cristo poderão competir com Pedro em matéria de renovação pessoal. E aí ele nos chama a atenção por que desta afirmativa em relação à renovação pessoal de Pedro. Porque Pedro, nos fala Emmanuel, Pedro era pescador humilde. Pedro era um pescador de vida humilde, homem quase analfabeto, nos afirma Emmanuel. Era um homem quase que iletrado, ou seja, quase que analfabeto,
também comprometido, altamente comprometido em obrigações de família, porque ele era casado, ele era pai de família. Então, altamente comprometido em obrigações de família, Pedro também era habitante de uma aldeola, ou seja, de uma aldeia pequena e paupérrima, seguidor do Evangelho, submetido a tentações e vacilações que, por algumas vezes, o fizeram cair. Então, assim era o apóstolo Pedro. Por isso, a afirmativa anterior de Emmanuel sobre a renovação pessoal, que dificilmente encontraremos alguém para competir com ele em renovação pessoal. Provavelmente quem competiria com ele, ou quem pode, nestes termos de Emmanuel, competir com Pedro nesta renovação pessoal, o apóstolo Paulo, o antigo Saulo de Tarso, e também Maria de Magdala, ou Maria Madalena. Sem sombra de dúvida, estes outros dois, Saulo e também Maria Madalena, digamos assim, competiria com Pedro nesta renovação pessoal. E ainda ele diz na sequência que, entretanto, guindou-se, ou seja, ele próprio guindou-se à posição de apóstolo da causa mais alta da humanidade. Ampliou seu conhecimento, adquiriu importância fazendo-se condutor e irmão da comunidade, liderou a ideia cristã nas metrópoles do seu tempo e, de cada vez que se viu em curso em erro, procurou corrigir-se e seguir adiante no desempenho das obrigações que lhe eram atribuídas. Então, assim foi o comportamento de Pedro. Ele próprio guindou-se à posição de apóstolo. Não foi Jesus que o fez subir à posição de apóstolo, mas ele, por esforço próprio, guindou-se à posição de apóstolo, ampliou seus conhecimentos, adquiriu importância, fazendo-se condutor de comunidades, liderou a ideia cristã, procurou corrigir-se e seguir constantemente adiante. É por isso que Emmanuel nos fala desta forma acerca do apóstolo Pedro, acerca da sua renovação pessoal. E ainda Emmanuel, na sequência, diz o seguinte: realmente não possuímos qualquer justificativa para isentar-nos do serviço de autoeducação. Não possuímos, sem sombra de dúvida, qualquer justificativa para nos isentar do serviço de autoeducação. Se o apóstolo Pedro fez todo este trabalho para a sua autoeducação, por que nós também não teríamos ou não teremos que fazer o mesmo? E ainda ele diz, à frente do Cristo, sob a alegação de que não recolhemos recursos imprescindíveis à solução dos problemas do próprio burilamento para a vitória espiritual. E por último, Emmanuel ainda nos fala da seguinte maneira, que Pedro, com a autoridade do exemplo. Então aqui ele nos chama a atenção que Pedro, a autoridade que ele tinha para falar aos seus irmãos de comunidade acerca da fé igualmente preciosa, então ele diz, Pedro, com a autoridade do exemplo, afirma-nos que diante da providência divina, todos nós obtivemos valores iguais para as realizações da mesma fé. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que perante a lei maior, ninguém é tratado de forma diferente, nem mesmo o Cristo. Muitas pessoas imaginam ou ainda pensam que Jesus foi um espírito privilegiado, que Jesus nasceu na condição humana, já na condição de um espírito crístico, que ele já nasceu um espírito crístico. Não, de forma alguma. Conforme ele próprio
já falou e deixou dito para nós sobre a lei do progresso, que todos nós um dia teríamos condições de fazer tudo o que ele fez e muito mais. Então Jesus realizou todo o seu processo de caminhada até chegar à condição de um espírito crístico e continua caminhando, porque a evolução é infinita. Jamais chegaremos no final desta escada não ter para onde caminharmos mais, porque a perfeição absoluta só a Deus pertence. Então esta caminhada ela é ao infinito. Então Jesus foi um espírito criado assim como nós, sem nenhum privilégio. E aqui Emmanuel, falando do apóstolo Pedro, nos chama a atenção da força do exemplo. Pedro, com a autoridade do exemplo, afirma-nos que diante da providência divina, todos nós somos tratados igualmente. Todos nós sempre iremos obter valores iguais. O problema, a grande diferença, é sabermos trabalhar estes valores, é sabermos trabalhar estas dádivas, é sabermos aproveitar da melhor maneira possível as oportunidades. Então, se eu recebo uma oportunidade e você também recebe a mesma oportunidade, você aproveita a oportunidade corretamente e eu desperdiço a minha oportunidade, você dá um passo adiante, eu fico parado, então você avança mais rápido. Então, assim é a nossa caminhada. Nós saímos do mesmo ponto, simples e ignorantes. Muitos já avançaram e continuam avançando constantemente, enquanto tantos outros nos encontramos ainda muito mais próximos do ponto de partida do que daquele ponto de chegada à condição de um espírito iluminado para verdadeiramente estarmos capacitados para o trabalho. Enquanto isto, nós estamos dando trabalho aos espíritos superiores ao invés de estarmos trabalhando com eles. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e até breve, até muito breve, quando aqui pretendemos voltar a nos reencontrar para darmos continuidade a estes estudos e reflexões, nos capacitando para o verdadeiro trabalho que nos aguarda. Até breve, meus irmãos e irmãs.